Isso aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego. Seja bem-vindo ao canal Aprenda Química e Física. Hoje vamos dar início à 8ª aula do canal. E esta aula tem como tema substância pura e misturas, dentro do tópico Química Geral. O tema substância pura e misturas, ele é bastante confundido com o tema substância simples e substância composta. Então, para quem acompanha as aulas, substância simples e substância composta, a gente já trabalhou na aula anterior. Então, quem tiver curiosidade, é só assistir o vídeo número 7. Então, vamos lá. O que seria substância pura e misturas? Substância pura, nada mais, nada menos, deve apresentar propriedades e características bem definidas. O que seriam propriedades e o que seriam características? Características, nada mais, nada menos do que cor, sabor, cheiro e assim por diante. E o que seriam propriedades? Propriedades geralmente são físicas, ponto de ebulição e ponto de fusão. Vamos acompanhar o exemplo. Aí eu tenho o exemplo da água. A água de fórmula H2O, nome químico óxido de hidrogênio, quando está no estado líquido, o líquido deve ser incolor, inodoro e não inflamável. E também não deve apresentar sabor. E inodoro, para quem não sabe, é que não apresenta cheiro, né? E incolor não apresenta cor. E quais são as propriedades que a água no estado líquido deve apresentar? Então, a água ela deve congelar a 0 graus Celsius e ferver a 100 graus Celsius. Isso a nível do mar. Então, aí eu tenho um exemplo de substância pura. A substância pura, ela também deve apresentar uma segunda característica. Qual é a característica? Composição química constante. Exemplo, H2O. Qual é a proporção que essa fórmula química obedece? A fórmula da água, ela obedece a seguinte proporção: 1 grama do hidrogênio para 8 gramas do oxigênio. Ou seja, ela é formada por hidrogênio e pelo oxigênio na seguinte proporção: 1 parte para 8 partes do oxigênio. Então vamos lá. Se eu tiver 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, eu estou obedecendo a proporção. Lógico que essa proporção ela pode ser subdividida. Se eu tiver meio grama de hidrogênio, eu vou usar só 4 gramas de oxigênio. Ou se eu tiver 2 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de 16 gramas de oxigênio. Então, o cientista que trabalhou esse tipo de proporção foi Dalton. Então vamos lá. Continuando. Agora vamos definir misturas. Misturas, elas estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem acaba percebendo que são misturas. Exemplo, o ar atmosférico é uma mistura, o álcool comum é uma mistura. O que está presente no ar atmosférico? Então, além do particulado da poluição, né, que hoje em dia é difícil ter aí o ar sem o particulado, você tem 2 tipos de gases em maior quantidade, que é o nitrogênio e o oxigênio. Já o álcool comum é uma mistura que é composta por álcool e água. Então, para quem não sabe, o álcool comum que é usado no dia a dia ele apresenta uma porcentagem de água, que é variável. Depende. Pode ser 30% de água, pode ser 4% de água e assim vai. Continuando. As misturas, elas têm de 2 tipos. Elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. Mistura homogênea, você não consegue verificar as partículas. E ela apresenta uma fase só, ou seja, é monofásica. E mistura heterogênea, apresenta mais de uma fase e você consegue observar as partículas a olho nu e com o microscópio. Vamos lá, definir homogênea. Mistura homogênea pode ser chamada de sistema homogêneo ou até mesmo de solução. Exemplos de mistura homogêneas no dia a dia: o ar atmosférico e quando você dissolve açúcar na água. Sendo que quando você dissolve açúcar na água, você está preparando uma solução líquida, onde a água é o solvente e o açúcar é o soluto.
O solvente é o componente que você usa para dissolver. E o soluto é o componente que será dissolvido. E quando a mistura é homogênea? Heterogênea. Quando a mistura é heterogênea, a gente pode ver a olho nu as partículas ou com o microscópio. E a mistura heterogênea pode ser chamada de sistema heterogêneo também. Eu vou dar alguns exemplos de mistura heterogênea. Aí eu tenho dois exemplos: água e óleo e a pedra granito. Então, para quem já teve a possibilidade de observar o granito, ele tem pontos escuros, tem pontos brilhantes e tem a parte acinzentada, ou seja, é uma mistura. E água e óleo, né, todos já fizeram esse experimento em casa, você percebe que o óleo não se mistura com a água, ou seja, o óleo fica na parte de cima e a água na parte de baixo. Então você tem duas fases, é uma mistura bifásica. Então, para a mistura ser heterogênea, ela apresenta mais de uma fase. Então, água e óleo é uma mistura bifásica, onde você pode observar as duas fases. Aí eu tenho um desenho que representa esse tipo de exemplo. Eu tenho óleo, gelo e água no estado líquido. Então, nesse caso, eu tenho três fases, que é a fase oleosa, a fase aquosa e a fase sólida, que é o gelo, que faz parte do mesmo componente, no caso que é a água, composto do mesmo componente. Então eu tenho três fases e dois componentes. A água ela está no estado líquido e está no estado sólido, mas o componente é o mesmo. Outro exemplo. Nesta mistura eu tenho óleo, eu tenho gelo, tenho água líquida e tenho areia. Então aí neste caso eu tenho três componentes e quatro fases. Quais são os componentes? O óleo, a areia e a água. E as fases? Fase oleosa, fase aquosa, o gelo e a areia. Espero que você tenha gostado da aula. Dê o like e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.